É muito comum ouvirmos por aí frases do tipo: vou gastar tudo, só se vive uma vez. Ou também: prefiro aproveitar a vida hoje do que me preocupar com minhas finanças. Mas, cara, sendo bem sincero, a vida é feita para ser aproveitada assim. E de forma alguma, ter educação financeira vai te limitar de aproveitar a vida. Muito pelo contrário, é com ela que conseguimos aproveitar muito melhor, gastando o dinheiro que temos, e não gastando o que não temos e assumindo dívidas. Porque eu prefiro muito mais controlar meus gastos para assim investir e poder, por exemplo, fazer uma viagem futuramente com dinheiro no bolso, do que comprar um monte de coisas sem nenhum controle, se endividar e pagar tudo parcelado. Vivendo para pagar contas parceladas que sabe-se lá quando fez, e recebendo cobranças do banco todo dia no celular, com ligações e mensagens diárias. Eu tenho certeza que você também não quer isso. E é exatamente por isso que existe a educação financeira, para ter essa noção na hora de lidar com dinheiro e sempre ter dinheiro consigo, mantendo sempre os gastos abaixo da renda mensal. Tendo também aquele dinheiro reservado que vai te assegurar quando você precisar. Mas é aí que tá. Muitos têm uma ideia bem errada sobre educação financeira, pensando que é ser mão de vaca e pão duro. E é por isso que trouxe aqui os 5 mitos sobre educação financeira que atrasam a vida financeira de qualquer um. Se já curtiu a ideia do vídeo, deixe seu like e bora pro mito 1. Educação financeira é economizar o máximo que der. Olha, para ser honesto, se formos ver a essência da educação financeira básica, é sim a gente ter o controle do nosso dinheiro e não deixar com que ele nos controle. Ou seja, saber gastá-lo ficando com saldo positivo, gastando abaixo do que ganha. Mas olha, vejo muita gente por aí falando erradamente que educação financeira é parar de gastar por completo. De, por exemplo, economizar na alimentação, de acabar comendo mal para conseguir economizar mais para investir. E claramente isso não é educação financeira. Devemos sim aproveitar nosso dinheiro comprando as coisas que gostamos, principalmente quando o assunto é alimentação básica. Eu mesmo sempre falo que o lema aqui do canal é nunca gastar tudo que ganhar. E dou exemplos de diminuir gastos com saídas de final de semana, festas, roupas caras e tudo mais. Porém, também temos que ter momentos de aproveitar nosso dinheiro, até porque são esses momentos que vão te fazer continuar no plano de investir todos os meses. E é claro, desde que esteja no seu orçamento, ou seja, desde que você consiga atingir o objetivo de não gastar tudo que ganhar e reservar uma parcela para investir. Bom, nós temos que encontrar um certo equilíbrio do nosso padrão de vida em relação a quanto ganhamos. Não compensa ficar economizando em cafezinho. A ideia é sim poupar todo mês, porém também focalize em aumentar sua renda, para ter uma folga ainda maior entre o que se ganha e o que se gasta. A ideia não é viver para economizar, e sim economizar para viver. Porque nós, economizando para investir todos os meses, estamos construindo patrimônio, o qual gosto de chamar de estoque aqui no canal. Sendo aquele dinheiro que poupamos mensalmente para investir, que no acumulado dos meses se forma um montante. Aquele dinheiro que fica com a gente, e não que vai embora com gastos desnecessários. E já que estamos falando de investir, vamos para o mito 2. Não compensa investir ganhando pouco. Esse é um outro mito que a maioria das pessoas acredita e eu também era um desses. Justamente por aquela ideia que investimentos é só para quem já é rico. Aí antes que você comente, mas R$100 uma aplicação segura rende cerca de R$1 no mês. E sim, hoje com a taxa Selic em 12,25% ao ano, retirando os impostos, muita aplicação segura de renda fixa está rendendo algo em torno de 0,8% a 1% ao mês. E se formos ver em termos monetários, investir R$100 para receber R$1 em um mês não compensa nem um pouco. Mas eu falo para você, eu daria tudo para ter começado antes, quando ainda era um adolescente, mesmo ganhando bem pouco. Justamente pela mentalidade que quando começamos a investir, adquirimos. Em termos de rendimento, investir R$100 por mês nunca vai compensar. Mas veja só, se você começa a investir hoje com R$100 por mês e começar a ver seu dinheiro render, mesmo que centavos, você vai focalizar suas energias e aumentar sua renda para conseguir investir mais e, consequentemente, fazer seu dinheiro render mais.
Além de também você ir pegando o jeito de como é investir. Colocando um pouquinho, colocando mais um pouquinho outro mês, e assim vai. Você vai vendo e pegando o jeito na prática, que é a forma que mais aprendemos. Mas o que acontece geralmente é a pessoa pensar: quando eu começar a ganhar mais, eu começo a investir. Ou também, quando eu casar e estiver com a vida estabilizada, eu começo. E por aí vai a desculpa de sempre adiar o início. Por isso que te falo, mesmo se você ganha pouco, comece hoje mesmo, porque já vai pegando o jeito da coisa. Já vai vendo quais investimentos se encaixam melhor no seu perfil e tudo mais. E quando começar a ganhar mais, você começa a investir ainda mais mensalmente. Mas olha, tenha bem claro em mente que investir não é para ficar rico do nada, principalmente começando com pouco. Investir é, em primeiro lugar, para você ter um dinheiro que vai te assegurar em momentos de crise. Aquela famosa reserva de emergência, que se porventura alguma coisa acontecer e você precisar do dinheiro, você tem ali sem precisar entrar em dívidas para tal situação. E assim, com a reserva formada, já começar a investir com foco no longo prazo, com a ideia de começar a investir e deixar o efeito dos juros compostos que sempre falo acontecer. De investir todos os meses e reinvestir os rendimentos, para no futuro ter uma aposentadoria por meio dos rendimentos dos investimentos. Até porque muitos de nós, quando chegarmos na terceira idade, não teremos aposentadoria digna. Por isso temos que ter como uma das metas construir a nossa própria. Inclusive, eu tenho um vídeo que falo exatamente sobre isso. Vou deixar aqui em cima sobre essa questão da previdência social. Mito 3. É melhor aproveitar a vida do que se preocupar com educação financeira. Cara, essa é outra coisa que vejo muita gente comentando aqui no canal. Que não temos que nos preocupar com dinheiro, que temos que aproveitar o agora e deixar que no futuro a gente vê o que faz. Mas de verdade, eu mesmo já tive uma fase da vida de gastar acima do que ganhava e receber altas faturas no cartão de crédito. E eu sinceramente não era feliz com isso. A melhor coisa que tem é a gente poder gastar com o que gostamos, tendo dinheiro para isso. E não comprar e ficar com aquele medo das contas que vão vir no próximo mês. Então, não compre algo sem dinheiro. Essa frase fica até estranha, né? Mas é o que mais vemos por aí. Não ter dinheiro para comprar determinado produto e mesmo assim comprá-lo, utilizando da forma errada o cartão de crédito, que com várias compras aleatórias somadas, dão uma alta fatura no outro mês. Então para a gente conseguir viver em equilíbrio financeiro, basta começarmos a viver um degrau abaixo da renda. E isso já vai mudar muita coisa em termos de tranquilidade financeira. Porque gastando abaixo do que ganhamos, começamos a aumentar nosso estoque investido, por exemplo, na reserva de emergência. Enquanto isso, o dinheiro que restou após você investir, você poderá gastar tranquilamente. A ideia para quem ainda não tem o hábito de investir é encarar o investimento como um boleto a ser pago logo quando cair o dinheiro na sua conta, gastando apenas o que restar. Bom, eu não gosto de falar da porcentagem que você deve investir da sua renda, até porque cada um tem uma vida diferente. O que costumo dizer é que se você começar com 5% da renda para investir, é melhor do que viver sempre no negativo. Disso eu tenho certeza. Ninguém gosta de ficar no negativo. Então comece. Com toda certeza, você se sentirá muito mais leve do que estar sempre preocupado com contas que sobressaem o seu salário. E se você hoje ganha um salário mínimo, ou abaixo disso, e ainda tem que pagar todas as contas de casa, a ideia é criar uma nova fonte de renda, no final de semana, por exemplo. E é interessante também que assim que você conseguir aumentar sua renda, você não aumentar na mesma medida os seus gastos. Ou seja, se você ganha R$2.000 hoje e gasta tudo, e por acaso passar a ganhar 2.500, você não passar a gastar 2.500 também, gastando, por exemplo, 2.200 e poupando 300 para investir. Mas bom, isso é com você. Você sabe da sua própria realidade e da capacidade que você tem de investir todos os meses. Porém, quanto mais você investir, melhor. Dentro do seu orçamento, claro. Também não vale a pena ficar cortando cafezinho para investir mais, assim como eu já disse aqui no começo do vídeo. Mito 4. Investir é muito arriscado. Melhor deixar na poupança. É incrível que em 2023 ainda tenha tanta gente que deixa dinheiro na poupança. E para ser honesto, não é um investimento. Até porque quase nem existe rendimento real na poupança.
Veja só, segundo dados do IBGE, a inflação de outubro de 2022 até outubro de 2023 foi de 4,82%, sendo o IPCA, enquanto no mesmo período, a poupança rendeu cerca de 8,18%. Veja que descontando o IPCA, o principal índice para calcular a inflação do consumidor, o rendimento na poupança anualmente foi quase que insignificante. Para arredondar, vamos dizer que o rendimento real da poupança, já descontando a inflação, foi de 3%, de outubro de 2022 até outubro de 2023. E digamos também que você tenha deixado R$10.000 lá rendendo. Nessas circunstâncias, obteve um rendimento real de apenas R$300 em um ano, isso tendo investido R$10.000. E agora você pode estar pensando, mas a poupança é segura, outros investimentos têm risco. Olha, para ser sincero, todos os investimentos têm risco, porém o que difere cada um deles é o grau de risco. A poupança realmente tem um risco baixo, porém o próprio investimento no Tesouro Direto tem um risco mais baixo que a própria poupança e rende muito mais. Digamos que neste mesmo período você tenha investido no Tesouro com rendimento de 10% ao ano, isso já descontando os impostos. Para arredondar, descontando a inflação, teve um rendimento real de 5% ao ano, ou seja, os 10.000 renderam R$500. Mas aí você pode estar pensando, mas rende só um pouco acima da poupança. Isso é quando falamos em um ano. Agora, em 10 anos, veja a diferença entre investir com rendimento real de 5% e rendimento real de 3%. Agora veja a diferença em 20 anos. Então, essa é a importância de estudar e obter conhecimento sobre educação financeira. Além do Tesouro Direto, ainda tem outros investimentos como CDB, LCI, LCA, fundos imobiliários e ações. Todos eles eu falei no vídeo que está aqui em cima e que você deve assistir para entender o básico sobre os principais investimentos do Brasil. Mito 5. Empreender é melhor que investir. Esse é outro comentário que vejo sempre aqui no canal e em diversos outros canais que falam sobre investimentos. Cara, a verdade é que empreender e investir não são duas coisas comparáveis. Não se compara um com o outro justamente porque quando empreendemos, estamos trabalhando nisso. Estamos abrindo nossa empresa, realizando vendas, prestando serviços e obtendo lucros dessa forma. Ou seja, estamos ali ativamente trabalhando para gerar nossa renda. Agora, investir é dinheiro fazendo dinheiro. É você colocar seu dinheiro para render e ele trabalhar para você. Claro que você tem que estudar e estar sempre de olho, administrando o futuro dos seus investimentos. Mas nada comparado ao trabalho que temos ao empreender, principalmente no início. E olha, não me entenda mal, eu sou extremamente a favor do empreendedorismo, tanto que tenho CNPJ para os canais que tenho aqui no YouTube, nos quais sou criador de conteúdo, sendo este canal que você está assistindo o principal deles, e que gosto tanto de falar sobre educação financeira. Mas bom, eu mesmo acho muito interessante fazermos nosso próprio dinheiro trabalhando para nós mesmos, sem ter um chefe chato mandando e desmandando. Porém, eu falo por experiência própria. Empreender é renda ativa, ou seja, você tem que estar sempre trabalhando para fazer sua renda. Você que também empreende sabe muito bem disso. Agora, enquanto ao investir, estamos deixando o dinheiro rendendo. Por isso que não importa a sua profissão, você tem que começar a investir para que tenha uma boa saúde financeira, com as finanças pessoais mesmo, tendo primeiramente aquele dinheiro de reserva de emergência, principalmente para você que é autônomo ou empreendedor, que a receita mensal sempre varia mensalmente, sendo mais vulnerável a alterações na renda. Essa é a importância de ter aquele dinheiro de reserva para te assegurar. E é claro que no curto prazo, empreender dá mais dinheiro que investir, até porque estamos trabalhando, investindo nosso tempo e energia para gerar aquela renda. Agora, quando investimos dinheiro em aplicações, estamos com foco no longo prazo, para futuramente podermos aposentar com os investimentos, sem precisar depender do INSS. Essa é com certeza a maior meta de quem investe para o longo prazo. Muita gente não entende isso e pensa que deve escolher entre empreender ou investir. E não é assim que funciona. Todos que empreendem podem e devem também começar a investir. Claro que, principalmente quando se começa a empreender, é muito importante investir no próprio negócio. Porém, também separe uma pequena porcentagem disso para investir,
Por exemplo, na sua reserva de emergência, que é super importante. Mas aí eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que aposentaram com investimentos? Provavelmente pouquíssimas, ou talvez até nenhuma. Só aí já vemos que investir não é algo rápido e fácil. Exige muita disciplina de investir durante anos. Reinvestir os rendimentos, sempre estudar sobre os investimentos, gerar renda ativa por meio do trabalho para aportar uma quantia maior mensalmente, para que futuramente consiga gerar uma boa renda passiva. Mas bom, para você saber em qual nível financeiro você está neste momento, veja esse vídeo aqui da tela sobre o que diz Grant Sabatier em seu livro Liberdade Financeira. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo!